Esse podcast tem o apoio do Fundo Comunitário Perifasul MBOI. Através o podcast. A saúde da população negra tem sido uma questão de preocupação e importância crescente nos últimos anos. Embora existam diversos fatores que podem influenciar a saúde de uma população, a falta de representatividade e equidade têm sido identificadas como barreiras significativas para o acesso a cuidados de saúde adequados. A falta de representatividade na área da saúde é uma questão crítica para a população negra. A ausência de profissionais negros nas equipes médicas e a falta de pesquisa científica para entender os desafios e necessidades dessa população contribuem para a perpetuação das disparidades de saúde. Ter profissionais de saúde e pesquisadores negros é essencial para promover uma abordagem mais culturalmente sensível no atendimento e na pesquisa. A música, enquanto forma de expressão universal, pode ser usada como ferramenta para promover a cura e a expressão emocional. Portanto, é fundamental que todas as culturas e grupos étnicos sejam devidamente representados na musicoterapia, para que todos os indivíduos possam se beneficiar da prática de maneira respeitosa, inclusive equitativa. A representatividade negra na saúde não é apenas uma questão de justiça social, mas também um meio eficaz para promover um sistema de saúde mais inclusivo e equitativo. É necessário um esforço contínuo para garantir que as necessidades específicas da população negra sejam atendidas e que haja oportunidade para que eles sejam ouvidos e representados em todos os níveis da saúde. Somente assim poderemos alcançar um sistema de saúde verdadeiramente igualitário e promover a saúde e bem-estar de todos os cidadãos. Olá pessoal, tudo bem? Daniel Santana em mais um podcast através, mais um episódio, mais um programa, mais um encontro nosso aqui nesse podcast, sempre com meu parceiro Gil. E aí, Gil, tudo bom? E aí, Dani? Olá, pessoal. O jargão de sempre, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que você está nos escutando, mas para dizer que é um prazer ter você aqui e ter vocês aqui conosco, nos escutando, né? E tenho certeza que hoje vai ser um episódio também que a gente vai poder discutir sobre um assunto tão importante a todos nós. É isso aí, Dani. É isso aí. E para a gente trocar essa ideia aqui hoje, temos duas convidadas mais do que especiais, super importantes, na qual a gente troca de vez em quando algumas ideias, pertencentes aqui ao coletivo Musicoterapeutas, a Jennifer Reis e a Juliana Brito. Vou passar a palavra, pedir para elas se apresentarem, por favor, começando com a Jennifer, apenas por uma questão de ordem. Por favor, Jennifer, conta pra gente quem é você. Olá, pessoal. Então, como o Daniel disse, eu sou a Jennifer, sou musicoterapeuta, apaixonada pela abordagem comunitária e social e também por toda essa questão política e social, que envolve o ser humano, E então sempre estive muito ativa nas lutas sociais e raciais, principalmente. Eu tive o privilégio, a alegria de encontrar outras pessoas também que estão nessa luta comigo e faço parte também do Musicoterapeutas. Recentemente defendi o meu trabalho de conclusão de curso sobre os efeitos da musicoterapia com mulheres negras e sigo aí na busca para criar mais projetos e pesquisas que contemplem a população negra como um todo.
Muito prazer, muito bem-vinda, Jennifer. Bem-vinda pela primeira barra segunda vez, né? A gente teve um Isso. outro episódio sobre essas questões raciais, né? Na qual a Jennifer participou. Ela ia entrar em contato, entrar nessa conversa direta aqui com a gente, mas por algumas intercorrências acabou não conseguindo participar e mandou um áudio pra gente. Hoje conseguimos aqui trocar essa ideia juntos, né? Então, seja muito bem-vinda a esses nossos microfones. Obrigada. Juliana, por favor, você poderia se apresentar aqui pra gente também? Claro. Olá para todos e todas. Eu sou Juliana Brito, também conhecida como Ju Brito ou Juju Brito, depende do lugar que eu tô. Na musicoterapia é mais Ju Brito, assim. Sou psicóloga, sou musicoterapeuta, sou mestre em música na UFMG e agora faço doutorado em educação musical na UFMG também. O meu trabalho desde o TCC da musicoterapia é conversar sobre a percussão e a utilização da percussão nas nossas sessões de musicoterapia, principalmente para poder trazer aos estudantes de musicoterapia a origem dos instrumentos, que são instrumentos de matriz africana, de matriz indígena, e não se fala sobre isso, não se fala sobre os instrumentos. A gente aprende a tocar, mas a gente não conversa sobre eles. Então, estou agora no doutorado conversando sobre isso, trazendo essa proposta. Atualmente, a proposta do doutorado é um grupo de estudo de prática percussiva voltado para os estudantes de musicoterapia, da UFMG, né? Que é aqui pertinho de casa. Sou percussionista desde os 12 anos, tem muito tempo, não vamos fazer conta agora. E sou regente de um bloco de carnaval, um bloco feminino e feminista, que é o Bloco Clandestinas. E esse bloco é ligado à Casa Tina Martins, que é uma casa de referência que atende mulheres em situação de risco. E também com as ocupações, então a gente tem essa relação e colocamos o bloco na rua na semana anterior ao carnaval. Maravilha, muito prazer, muito bem-vinda a essa nossa conversa, né? Essa nossa casa. E assim, eu acho que até pra gente começar pensando nas referências, nos trabalhos, né? Toda a linha de pesquisa de vocês, eu acho que uma pergunta importante e interessante pra gente começar essa nossa conversa está relacionada à contribuição que a musicoterapia pode trazer, pode oferecer a essa a preservação, né, da cultura e da identidade da população preta. Assim, como que a musicoterapia pode auxiliar nesse reconhecimento, nessa identificação, nessa preservação a quem é atendido, em especial e principalmente, né, mas na sua prática enquanto prática de saúde, né? Enquanto uma prática que busca esse acolhimento, que busca esse reconhecimento e esse auxílio ao outro. Como que a musicoterapia pode contribuir nessa preservação dessa cultura, dessa identidade, principalmente pensando, né, em toda a questão histórica ali de instrumentos, de músicas e relações como um todo? Eu acredito, assim, que o que a Gil falou é um ótimo exemplo, né? A maneira como ela utiliza os instrumentos de percussão exatamente para, além de usar eles ali na intervenção de musicoterapia, intervenção, né, no trabalho de musicoterapia, é, também como uma maneira de mostrar para quem ela esteja atendendo, né, a origem desse instrumento, e também para as outras pessoas que estão usando esses instrumentos. Eu acho que enquanto a gente utiliza desses elementos, sejam os instrumentos, sejam os gêneros musicais, né, dentro da sessão, a gente contribui muito para perpetuar mesmo a riqueza da ancestralidade ali envolta no nosso trabalho.
Eu gostaria que a musicoterapia chegasse mais nas pessoas pretas, até para a gente poder conversar melhor sobre isso, tá? Eu acho que, pelo menos dentro do meu universo, chega muito pouco. Não tem, pensando nos pacientes que eu atendo, se tiver dois ou três crianças pretas, é muito. Então, eu gostaria que a gente tivesse em mais lugares para essas pessoas, para que disseminasse mesmo nesse sentido. Então, quando eu começo esse assunto sobre os instrumentos, porque é o lugar onde eu tenho mais conforto de conversar e de trazer isso para uma roda de conversa, por exemplo, é sobre que a gente, aluno de musicoterapia, precisa saber quem são essas pessoas e como é que é a vida de uma pessoa preta, como é que isso, ser preto, interfere diretamente em diversas questões, na verdade, em todas as questões, mas principalmente numa questão de saúde mental. E isso na academia não é falado, não é tratado. Então a gente vivencia questões muito complicadas. Enquanto eu não sei, Jennifer, como foi no processo dela da graduação, mas o meu processo não foi difícil, mas também não foi simples, da, dos alunos entenderem que existe sim peculiaridades nossas enquanto pessoas pretas que não vai chegar, sabe? Então saber os instrumentos, então aí eu vou pelo caminho dos instrumentos para conversar sobre isso a partir dos instrumentos com as pessoas, com os estudantes, para poder levar isso para o paciente, porque primeiro a gente precisa a gente saber para depois levar para o paciente e aí a terapia acontecer de forma bacana, interessante para todo mundo, eu acho. Interessante escutar vocês falando, né? A Jennifer trazendo essa questão da contribuição da ancestralidade, né? O acesso das pessoas, né? E é um tema também que eu percebo que nós temos discutido um pouco mais, mas ainda precisa se discutir mais sobre esse assunto, né? Discutir mais sobre, inclusive, a questão do acesso. Quem acessa, né? Quem é que tem acessado, inclusive, a musicoterapia? E aí é uma crítica para dentro, né? Como que a gente também olha para dentro da musicoterapia. Eu lembro do nosso amigo Juninho, né? Esteve aqui conosco e o Juninho trouxe uma crítica também que eu achei interessante, inclusive sobre as referências bibliográficas, né? Que ele trazia ali, acho que no trabalho de conclusão de curso. Eu estou pegando uma carona com o Juninho também para trazer esse assunto sobre a questão, por exemplo, dos referenciais teóricos, né? Que muitas vezes também é um desafio para quem está escrevendo sobre esse assunto, né? Então, engatando aí uma pergunta, eu gostaria de, do ponto de vista de vocês, quais os principais desafios, né, que os musicoterapeutas pretos, né, encontram, inclusive na formação, né, na sua formação, depois ter que escrever. Eu achei interessante, Ju, porque daí você, posso chamar de Ju, né, que você encontrou um caminho aí para trazer esse assunto a partir dos instrumentos musicais, né? Mas eu gostaria de escutar de você, da Jennifer, quais os desafios que vocês encontraram, seja na escrita do trabalho de vocês, seja ter pouca representatividade das pessoas, ou seja, poucas discussões também nas aulas de vocês. Quais foram os desafios do ponto de vista de vocês na formação que vocês passaram? Nossa, tem muita coisa para falar. Pode ficar Ah, à vontade. primeiro, eu queria refletir assim sobre essa primeira pergunta, né, que o Daniel fez sobre como que a musicoterapia pode preservar, né, essa identidade cultural negra. E aí ela casa exatamente com isso, né, que a Ju e o Judásio falaram, que acaba que a gente pode até tentar preservar essa cultura, mas a gente vai estar reforçando isso com qual público, né? Porque a maioria das vezes não vai ser exatamente com a população que, de alguma certa forma, está atrelada a essa produção. Então, infelizmente, acaba que a gente, por mais que
tente ali, né, perpetuar, a gente tem que focar principalmente em acessar essas outras pessoas. E, e eu acredito, assim, que a gente só vai conseguir isso, né, à medida que a gente for até elas e tornar a musicoterapia alguma coisa mais acessível, né? Essa é a verdade. Inclusive para gente que é estudante, porque acaba que a própria academia é bem elitista, né? E ela tem toda uma questão relacionada até os próprios instrumentos ou as músicas que a gente estuda. Então, tem um certo preconceito, uma distância ou um olhar exótico para as músicas é, indígenas ou de origem africana, e, enfim, qualquer coisa que foge, né, do dito europeu, acaba sendo visto com um outro olhar, né? Inclusive a música brasileira e os ritmos brasileiros, né? Então, assim, até quando a gente vai ver os gêneros musicais dentro da academia que são né, abraçados, costumam ser gêneros que são de origem mais branca, né? Assim, ou pelo menos que foram tomados pela branquitude. E aí, é, então, quando a gente vê, tipo, são poucas disciplinas que a gente teve voltadas para gêneros que a gente sabe que são reconhecidamente negros, né? Então, a gente tem aí o rap, o funk, ou até mesmo o samba. Então, eu acho que isso aí já começa, né? Uma certa dificuldade, inclusive para essas pessoas adentrarem a academia, já que o conhecimento delas não é reconhecido enquanto conhecimento válido, porque não está dentro desses padrões eurocêntricos. E aí acaba que também, por sermos poucos de nós dentro da academia, falta muita representatividade. Representatividade enquanto professor, enquanto aluno, né? Então, assim, a gente que começou ali, o musicoterapeutas, era cada um de um ano, se eu não me engano, não é, Ju? E a gente era os poucos de cada turma, né? Que foram se ajuntando assim mesmo para começar, para a gente poder finalmente falar aquilo que não é falado, né? E a gente conseguir encontrar outras pessoas que conseguiam perceber isso, porque o racismo é algo tão intricado na sociedade que são minúcias que só quem sente na pele mesmo percebe. E aí, essa foi uma dificuldade para mim, a falta de representatividade, a falta de não conseguir falar sobre as coisas, a falta de perceber que a musicoterapia que eu estava indo atender não foi feita para que eu fosse atendida, entende? E aí daí veio a minha vontade de fazer meu trabalho de conclusão de curso, né? Que foi feito de musicoterapia com mulheres negras. Exatamente porque eu queria, assim, poder também auxiliar que mais atendimentos de musicoterapia fossem realizados, né, com essa população, e também porque eu acredito que essa população ela tem um grande desgaste psicológico e de saúde no geral, que a musicoterapia seria, assim, muito importante, sabe, para alcançar essa população, mas que, né, tem sido negligenciada. Então, o maior desafio assim que eu tive foi com relação ao material teórico também. Não tinha, acho que o único outro trabalho que eu encontrei voltado para isso foi o da Michelle Mara, né? E de resto não tinha nenhum outro trabalho de musicoterapia que eu encontrei que se tratava da musicoterapia com mulheres negras em específico. Nem com a população negra, na verdade, assim, eu cheguei a achar alguma coisa e eu acabei tendo que fazer pegando vários aportes teóricos de outras áreas mesmo, para fazer essa ligação e conseguir ter essa argumentação, argumentar até chegar lá, assim, sabe? Mas, então, foi difícil também porque a orientação também eu não tinha um orientador que fosse entender de fato o que é estar na minha pele, o que é estar no meu lugar, o que é ser uma mulher negra. Então, acaba que eu tive um ótimo orientador, mas acaba que nesse sentido também ficou a desejar. Não só como orientador, como professor também, porque lá na FMG eu não tive nenhum professor negro, nem mulher negra. Então, isso já foi uma outra questão
foi bem complicado para mim, assim, quando eu falo que são muitas coisas, é porque é uma trama complexa e uma coisa vai gerando outra. E, nossa, se eu fosse parar mesmo para pontuar, eu ficaria muito tempo, assim, sabe? Mas eu acho que as coisas que eu consigo pensar principais agora são essas, coisas essas que eu acho muito importante também que sejam trabalhadas, né? Eu lembrei agora de uma coisa que até remete ao que a Ju falou dos estudantes, porque o que mais me assusta é quando eu vejo estudantes que são totalmente ignorantes e que não estão nem aí, realmente, para essas causas. E o que me preocupa é porque esses estudantes vão ser musicoterapeutas, vão ser profissionais. Então, acho que ter um professor que fale dessas questões é, assim, sabe, extremamente importante e que ainda falta, infelizmente. Nossa, eu fui contemplada de tantas formas que eu acho que eu não sei nem por onde começar, assim. É sempre muito gostoso estar no mesmo ambiente que a Jennifer, assim, que a gente é como estar em casa, é conversar com a gente que entende a gente, é muito, muito bacana. Então, a parte da referência bibliográfica, né, da literatura é o maior desafio de forma geral, assim. Então, no meu TCC, eu brinquei e falei que é um Frankenstein, porque eu não tinha com quem algum trabalho que eu pudesse utilizar como referência dentro da musicoterapia. Tanto que eu usei de uma percussionista, de uma mulher percussionista, mas que não tem relação nenhuma com a musicoterapia. Mas que tinha uma visão romântica da percussão, assim como eu tenho também. Então, eu consegui me comunicar com a tese de doutorado dela. Mas é o que a Jennifer falou, a gente vai pegando daqui, até a gente conseguir conversar com aquilo e criar um texto, né? E elaborar um texto e transformar isso tudo num texto bacana para poder apresentar no resultado final, que é passar essas questões da academia. E aí faltam mesmo referências de forma tão grande, assim, em tantos setores. Então, não tem professores pretos na musicoterapia. Aqui da UFMG não tem. Na escola de música tem um ou outro que dá para você contar na escola de música geralzona, eu tenho um ou outro, mas na musicoterapia não tem, então às vezes a gente fica falando sem que as pessoas entendam realmente do que a gente está falando, sabe? Eu acho que algumas pessoas elas respeitam, elas botam fé, mas não faz muito sentido para elas. Toda vez que eu tenho essa conversa, eu lembro desse fato que eu vivi, que foi o famigerado 20 de novembro, onde acontece mil coisas, e a UFMG tem uma semana, da Semana da Consciência Negra, há muito tempo que existe isso, e, e é feriado. Aqui do lado, em Contagem, é feriado. Em Belo Horizonte não é feriado. E aí começou-se a conversar sobre por que que é feriado lá, por que que não é. E aí professores que moram em Contagem não sabiam se tinha aula ou se não tinha, enfim. E aí uma figura que era da minha turma na época, eu era monitora da professora, e a professora falou, vamos fazer um trabalho sobre o que que é a consciência negra, por que que existe esse dia, qual a importância desse dia, e que os alunos façam isso. E a resposta de uma delas foi: para que que eu vou estudar a consciência negra? No que a consciência negra vai acrescentar na minha vida acadêmica? E eu nunca esqueci isso. Foi tão, me atravessou de uma forma tão grande, pensando que eu era a única aluna preta da turma, que eu não consegui responder, assim, eu não encontrei uma resposta. Até hoje eu não consigo responder de uma forma educada, ou didática. E aí uma pessoa branca que respondeu, porque não, às vezes atravessa, né, os assuntos, as questões atravessam a gente só não sabe como responder. E aí o que eu consegui fazer foi conversar com os professores da musicoterapia e falar, olha, a gente precisa conversar sobre ética, a gente precisa conversar sobre
não só sobre feminismo, mas precisa conversar sobre pessoas pretas que estão aqui, que a gente vai atender por acaso em algum momento, e saber o que fazer com, com isso. Quando eu recebo uma criança, eu já tive uma paciente que a mãe me escolheu porque a menininha era preta, mas não se achava preta, não se reconhecia como preta. Então a família teve que procurar na internet uma musicoterapeuta preta para poder trazer essa referência para essa criança. E quase não tem. Graças a Deus, Jennifer formou, tem outras pessoas que formaram, que agora não tem, né, não é só uma ou duas, mas tem mais pessoas, pensando de uma forma bem otimista. Mas e se ela cai, se a família não tem esse movimento e ela vai fazer musicoterapia com uma pessoa branca, como é que ia ser essa identificação? Em que momento que essa criança ia conseguir ter essa identificação? E se essa pessoa. Porque na academia, lá na graduação, não se conversou sobre esse momento, sobre essa saúde mental preta, que não se conversa até hoje. Eu formei em 2020, formei no auge da pandemia, e não se conversava. Então, 2020, estamos em 3 e acho que ainda não se conversa sobre isso. Tem o musicoterapeuta que acontece uma vez por ano, e ainda assim não atinge todo mundo que a gente gostaria de atingir dentro da UFMG. Assim, eu acho que enquanto pessoas pretas, né, todos nós que estamos aqui hoje somos, é muito significativo ter toda essa conversa, né? Eu acho que é muito importante ter essa conversa entre nós, por nós, mas não para nós, né? E principalmente que essa conversa não seja centralizada, como comumente é, apenas em novembro, né? Eu tava conversando com as meninas, essa parte talvez depois eu corte ali, mas qualquer coisa fica o registro também, né? Caso o episódio saia um pouco mais pra frente. Mas conversando aqui nos bastidores, né, eu comentei da possibilidade desse episódio sair mais pra frente ou não, mas até antes disso, o nosso planejamento aqui no Através era justamente que essa conversa ela seja deslocada de novembro. Assim como a gente fez no último episódio, a conversa sobre a comunidade LGBTQIA+, deslocada, né, de julho, que é o mês da consciência, né, o mês do orgulho, aliás, né, o mês do orgulho LGBT. Acho importante também a nossa conversa ser deslocada, né, esse diálogo, a proposta a esse diálogo também ser deslocado do mês de novembro, justamente para a gente lembrar que não é só em novembro que a gente é negro, não é só em novembro que a gente é preto, não é só em novembro que a gente pode ter destaque na voz, né? Lugar de destaque com a nossa voz. E eu me sinto muito tocado assim quando vocês trazem essas questões com relação à dificuldade de referências, a dificuldade de ter professores ali, ou até mesmo da dificuldade de sensibilidade das pessoas ao nosso redor, sabe? A ponto de perguntarem qual a importância de se estudar sobre a consciência negra, né? Como se os negros só existissem em novembro, desconsiderando totalmente esses fatores de o que você faz então quando você pegar um paciente negro, quando essa pessoa tiver questões com a própria racialidade, né, como você mesmo trouxe, Ju. O que você faz quando de repente você tá ou participa de um trabalho, participa de um projeto, ou vivencia alguma situação em que essas questões raciais vão acabar sendo o eixo, né, o centro de todo o processo terapêutico. Só lá que a pessoa vai se preocupar em estudar, só quando se deparar com essa necessidade mais urgente de estar de frente, né, com essa... Só quando tiver realmente de frente com esse conteúdo que a pessoa vai buscar entender. Isso me lembra muito também, eu acho que não só... Algumas conversas, aliás, que eu tive, e também eu acho que no último episódio que a gente fez sobre essa questão racial, né, eu não me lembro exatamente o número do episódio agora, foi um episódio de 2022, acho que do ano passado, que a gente fez, e o tema é
A racialidade resiste, né? A representatividade resiste, isso. E eu lembro que a gente conversou um pouco disso também, né? Da questão de poder se reconhecer no outro, poder se reconhecer nas referências que a gente tem da nossa prática. Né? Essa é uma coisa que eu me questiono muitas e muitas vezes sobre a dificuldade que a gente tem de encontrar esse discurso, ou de encontrar essas referências. Né? Professores negros que eu tive também, conto nos dedos de uma mão, né? Quantos eu tive desde a época ali do ensino fundamental. Então, lógico que a gente não vai desconsiderar aqui, e é também super importante trazer para essa pauta, trazer para essa conversa toda a desigualdade social e como isso afeta as pessoas pretas, né? Como isso afeta as pessoas negras, e que isso vai refletir diretamente no acesso à academia, para formação, para uma especialização, um mestrado, um doutorado, né? E só então conseguir ter ali a sua cadeira, conseguir ocupar essa vaga de professor para poder lecionar, né? Pensando no ensino como um todo, mas também validando essa representatividade. Estou comentando bastante aqui, até para em partes aproveitar e desabafar algumas coisas, mas também compartilhar alguns outros detalhes. E antes de passar de novo a palavra para vocês, que tem um ponto que eu acho super importante da gente discutir nesse meio, eu quero compartilhar um pouco também, que eu acho que eu já até comentei em outros episódios aqui, sobre quando caiu para mim a ficha, né, da representatividade que eu tenho, que eu trago enquanto professor numa pós-graduação de musicoterapia, né? Primeiro porque eu acredito que a pós-graduação ela abre portas muito importantes sem invalidar a graduação, sabe? Eu acho que atualmente ainda são caminhos distintos e muito importantes para a nossa área, e a pós-graduação ela dá a chance para que muitas pessoas possam acessar também essa profissão sem ter, digamos que, a preocupação, que é um dos fatores que acaba impactando, do fator tempo. Né, de ter um tempo um pouco mais curto, mais intenso na questão dos estudos, mas um pouco mais curto em comparação com a graduação. Tem suas vantagens, mas também suas desvantagens que não cabe a essa conversa aqui agora. Mas, enquanto professor numa pós-graduação, né, enquanto homem preto, professor de musicoterapia numa pós-graduação, muitas vezes eu me deparei com esse reconhecimento das pessoas vindo falar comigo simplesmente para agradecer, reconhecer essa representatividade, essa identificação e essa possibilidade, sabe? Tipo, eu também posso ocupar esse espaço, eu também posso chegar lá, né? E aí, pensando nisso tudo, eu queria perguntar para vocês, trazer aqui para a roda essa pergunta, né, sobre a saúde mental das pessoas pretas. Que a gente sabe que, assim como todas as pessoas, né, pretas, brancas, amarelas, indígenas, entre diversas outras, tem impactos sociais que vão, né, afetar essa saúde mental. Mas pensando nesse recorte racial, a gente sabe que tem determinados fatores, tem determinadas situações que vão trazer um impacto mais profundo, né? A Ju trouxe aqui o próprio exemplo de, diante de uma pergunta de por que estudar sobre a consciência negra, não conseguir dar uma resposta, pelo menos uma resposta didática, né? Então eu queria saber de vocês, o que vocês pensam, como que vocês enxergam, como que vocês entendem, né, ou avaliam os impactos que a saúde mental, em especial das pessoas pretas, sofrem diante de todas essas questões sociais que a gente já está discutindo aqui, e como que a musicoterapia pode auxiliar, né, a minimizar, auxiliar nessa elaboração, enfim, nesse cuidado com essa saúde mental dessas pessoas. Eu vou falar, então. Então, isso é uma coisa que eu penso muito, assim, porque eu gosto muito dessa área de saúde mental, e aí eu sempre
vejo muito como que tá atrelado, sabe? Essa questão racial. Falo até por uma questão pessoal mesmo, sabe? Eu vejo que o racismo estrutural e o racismo direto também, ele afeta a pessoa preta de uma maneira tão singular e às vezes é de uma maneira que ela não percebe que é por ela ser negra. O que torna ainda mais difícil de encontrar ali o modo de reverter as consequências, né, desse mal. Então, o racismo ele pode refletir na própria imagem da pessoa, a autoimagem dela. Vai refletir com certeza, como você falou, né, na própria questão social. Tem uma questão de classe ali também, que vai colocar ela numa situação mais insalubre, pode colocar ela numa situação insalubre. Tem toda uma questão de estresse, porque acaba que um homem preto andando na rua à noite vai ficar muito mais estressado se ele vai ser ou não abordado, se vão ou não confundir ele, né, com algum criminoso, ou até se a gente vai ir no supermercado e se a gente perdeu a notinha e, sabe, essas coisas são pequenas coisas do dia a dia que incitam ali um estresse, uma ansiedade. E também eu acho que tudo isso acaba culminando para o caminho que pode vir a desenvolver uma depressão, sabe? Não só isso, eu acho que também tem muitas coisas que são decorrentes desse racismo, e que as pessoas até podem vir, quem não entende, né, quem não está na pele, quem não se preocupa em entender do porquê saber da consciência negra, né, porquê ter consciência negra, vai achar às vezes que é uma outra questão, sabe, que é uma questão mais psicológica, no sentido da pessoa não tá inventando, dela, sabe, tá exagerando em algum sentido, e eu acho que não se fala, né? Como a Ju falou, não se fala sobre isso. E o que eu sinto às vezes é que quando você não fala sobre uma coisa, ninguém tá falando sobre uma coisa que você tá percebendo, você começa a acreditar que você, na verdade, também não tá exagerando, ou que não tá acontecendo, sabe? Que o problema é você. E isso por si só já adoece, entende? Por isso eu acho que principalmente a questão da gente trabalhar essa ixi, da gente trabalhar essa expressão dentro da musicoterapia é muito importante, essa representatividade também. E eu acho que muito importante também é o contato com outros que estão em local, em situação semelhante, né, à nossa. Por isso eu acredito muito que a gente colocar ali as nossas dores através da musicoterapia, através desse encontro, de criar essa comunidade, ajuda muito nessa questão da saúde mental. Porque, assim, infelizmente, a gente não vai, pelo menos enquanto musicoterapia, conseguir transformar toda a estrutura, né, todo o sistema, mas eu acredito que a gente pode criar formas de fazer com que nós, pessoas negras, possamos lidar, sabe, viver de uma forma que todo esse mal, todo o racismo afete menos, principalmente a nossa saúde mental. Acho que quando não é falado, não existe, né? Então, se a gente não, se não se fala nada sobre esse assunto, não se fala sobre as questões raciais na, nas nossas aulas, é como se essas questões não existissem. É mais um apagamento da nossa história. E acho que a musicoterapia ela pode trazer na questão da identificação, assim, quando a gente conversa sobre o que acontece, quando a gente se identifica um com o outro, ou quando a gente traz a questão das músicas e dos ritmos, dos instrumentos, dessa questão de identificação mesmo, de te trazer, olha, isso daqui faz parte da sua história hoje enquanto uma pessoa preta. Isso que a gente foram pessoas lá atrás.
que começaram com essa história, esses instrumentos, essas músicas, no nosso contexto no Brasil, então as nossas músicas brasileiras, elas são totalmente dentro dessa da matriz africana e indígena, não é de outro lugar. Então, é trazer isso, assim, mostrar para quem está ali participando deste momento da musicoterapia, é trazer a identificação. É o que eu percebi que me faltou enquanto eu estava estudando, me faltou essa identificação com os professores, me faltou identificação com os meus colegas de classe, mas que hoje está mudando, né? Tem mais pessoas pretas estudando, e a gente tem feito mais barulho, a gente está aparecendo mais, a gente está se juntando e se unindo mesmo, e trazendo mais para que as pessoas que entram para o curso se identifiquem. Que fala, olha, então tem aquelas pessoas que formaram aqui, passaram por esse perrengue, mas estão aí junto. E para as pessoas, para os pacientes, né, para os clientes, enfim, para as pessoas que estão ali fazendo a terapia com a musicoterapia, perceber, olha, tem um terapeuta preto aqui que eu vou falar, ou eu vou cantar, e ela vai entender o que é isso que eu estou cantando, que música é essa, da onde que eu estou trazendo, que história é essa, que é a identificação. Eu acho que é uma parte importante que eu tenho visto, igual o Daniel falou que as pessoas se identificam com ele enquanto professor, eu queria muito ter tido um professor preto na musicoterapia, ou até na psicologia lá quando eu fiz, ou no mestrado e agora no doutorado, que eu encontrasse professores pretos. Então são duas graduações, um mestrado e um doutorado que eu não cruzei ainda com essas pessoas. Estou ansiosa esperando esse momento para ter essas identificações, para a gente encontrar o que eu vou falar ou o que eu vou tocar e que a pessoa vai entender, eu não vou precisar explicar. A gente vai se entender rapidamente. E eu fiquei pensando aqui, né? Eu também sou um musicoterapeuta também que atuo com desigualdade social também, um musicoterapeuta preto também, né? Uma família também, enfim, aqui na região sul de São Paulo, né? A Giângela, Capão Redondo, e atuando também na política da assistência social, né? E o quanto isso a gente acaba levando isso também para a academia, né? Para discutir esses assuntos. Assuntos esses que muitas vezes eu me lembro também de não estar sendo discutido, né? E aí me vi discutindo assuntos, por exemplo, da política da assistência social, né? E o quanto isso é importante, o quanto a política pública, né, ela também promove acesso e, além de tudo, promove direitos, né, para as pessoas. Mas percebo que é um assunto que tem sido discutido com mais força, né, nessa última década para cá, né, com a entrada da musicoterapia no SUAS, né, pela Resolução 17, pela musicoterapia, inclusive sendo reconhecida também no SUS, né, e eu vejo que é um caminho possível, né, um caminho das políticas públicas, né. Eu também venho de uma formação onde a musicoterapia muito focada em clínica, né, a musicoterapia clínica, e a musicoterapia social, a musicoterapia comunitária é um assunto que tem sido discutido e debatido muito pelos musicoterapeutas nessa última década, né? Houve um boom, vinha muita gente fazendo, mas houve um boom, inclusive no Brasil. E aí, pegando um pouco da fala de vocês, né, do apagamento, muitas vezes não tem ninguém dizendo sobre esse assunto, então precisa dizer, precisa falar, precisa então criar uma roda de conversa, precisa criar talvez um bate-papo na academia com algumas pessoas ali para poder discutir esse assunto. Ou, no nosso caso aqui, surgiu uma ideia de um podcast trazer esses assuntos. Assuntos esses que muitas vezes a gente mal ouve. Eu posso falar da minha formação, né? Assuntos esses que eu não escutei nem na minha formação, né? Sobre política pública, por exemplo, né? A política pública que toca a todos nós. E essa política pública que ficou mais evidente na pandemia, né? Porque muita gente, para que o SUS? Né? Para que o SUS? E aí vai ficando mais evidente, né? Ficou evidente a questão, a importância da política pública da saúde, né?
Mas eu não quero continuar me estendendo aqui, eu gostaria de perguntar para vocês, né? Como é possível aumentar o acesso à musicoterapia para a população preta e melhorar a sua representatividade nessa área? Do ponto de vista de vocês, como é possível aumentar, né, esse acesso das pessoas à musicoterapia, né? Uma musicoterapia que não está só na clínica, mas talvez esteja na assistência social, esteja na saúde, enfim. Eu acho que é um jeito de chegar onde estão essas pessoas que naturalmente estão nas comunidades, é, que eu não, dentro do meu universo, eu não aparece. Que na musicoterapia comunitária também não se fala desse lugar do social, de chegar nas pessoas, entender que a musicoterapia ela é possível em todos os campos, né? Não só na clínica, então a gente consegue atuar em todos os lugares, se adaptando, se organizando para aquele lugar e para aquele público. Então, acho que é conseguir quebrar essa barreira clínica, que é mostrar, e aí volta sempre, né, na formação, então é mostrar na formação que existem esses lugares. Então, que os estágios aconteçam nesses lugares, para poder mostrar para futuros musicoterapeutas que existe, essas pessoas existem, que a gente existe. Gente preta não é só aqueles que a gente vê na TV aí de vez em quando. Então, existem muita gente, então é mostrar esse lugar. Existem crianças pretas para serem entendidas, existem crianças autistas pretas, mas que não chega, porque não apresenta. Eu acho que é uma questão de tentar furar a barreira e mostrar que a gente consegue estar atuando dentro das comunidades, dentro dos lugares onde estão as pessoas pretas, né? Eu concordo. Como eu falei no início, eu sou uma apaixonada assim pela abordagem social e comunitária, mas atualmente eu tenho trabalhado na área clínica também. E como a Gil falou, né? Como acho que todo mundo assim que está envolvido com a musicoterapia sabe que essa é a área que tem mais incentivo e que também é a que menos tem, assim, né, incidência de pessoas pretas. E eu acredito que a área social, né, e das políticas públicas é a que mais dá acesso a essa população, até porque existe um custo ali para você ter o atendimento de musicoterapia, nem que seja né, o transporte e afins. Então, eu tive a oportunidade de atender no Cersame, aqui de Belo Horizonte, e acho que foi o lugar que eu mais pude perceber o quanto tinham pessoas pretas, assim. E lá eram adolescentes, né, em uma situação de vulnerabilidade social muito grande, né? E eu vejo que exatamente nesses espaços, esses projetos, e como a Ju falou, a gente tem que ir onde as pessoas estão, né? É, e eu acho também que também é importante que tenha incentivo, né, para que a gente vá, porque é um trabalho, né? E infelizmente eu acho que a questão, apesar de estar crescendo muito, ainda falta muito espaço para musicoterapia nas políticas públicas. E eu acho que seria muito importante, assim, que a gente possa alcançar cada vez mais, né? Principalmente em espaços voltados para esse público, para a saúde mental, principalmente, né? Eu acho que parte muito também de
primeiro, ter musicoterapeutas que estejam dispostos e conscientes dessa causa, mas também que tenham um outro lado, né? De ter um incentivo, de ter uma luta para que a gente consiga alcançar esses espaços, porque as pessoas têm que permitir, têm que entender o quanto que a musicoterapia pode ser um auxílio, sabe, para essa população. E o incentivo, ele pode vir de diversos, da academia. É, é, a gente faz estágio, onde eu moro, e um dos estágios obrigatórios, eu tinha que pegar 2 ônibus, era 1 hora e tanta para chegar numa clínica. E por que que não tem um estágio de 1 hora e tanta para ir num bairro X, ou numa escola Y, enfim, no, distante por distante? É possível que a gente consiga chegar nesse lugar, mas não tem vontade política. Acho que falta isso. Acho que falta a vontade política de fazer a musicoterapia chegar para a população preta. Sim, acho que esses são pontos muito, muito importantes, né, de a gente trazer, de a gente refletir. E eu queria aproveitar agora e trazer aqui uma fala, né, que eu pedi para nossa colega também, a Michelle Mara, que não pôde estar conosco aqui nessa troca, né, de ideias virtual, mas ainda assim presencial. Mas eu mandei 2 perguntas para ela que eu também vou trazer aqui para vocês, né? Mas antes de pedir para vocês responderem, eu gostaria de compartilhar um pouco o que a Michelle respondeu para a gente, né? O que ela trouxe enquanto reflexões. Então, as perguntas que eu fiz para ela foram as seguintes: quais os principais desafios enfrentados pelos musicoterapeutas enquanto pessoa preta e ao lidar com a população preta, e como eles podem ser superados? E também, quais são as práticas culturalmente sensíveis que os musicoterapeutas devem considerar ao trabalhar com a população preta, né? Então, vou compartilhar aqui os áudios da Michelle e aí a gente discute um pouquinho sobre, tá bom? Olá, eu sou a Michelle Mara, sou musicoterapeuta graduada pela Faculdade de Artes do Paraná, hoje Unespar. Tenho 42 anos e moro em Portugal. Para mim, os principais desafios enfrentados pelos musicoterapeutas enquanto pessoa preta ainda é a pouca representatividade na academia, né? O que desencadeia a dificuldade em níveis profundos que já começam na graduação, onde não encontramos literatura escrita, né, por profissionais também pretos. O que nos faz buscar estudos de outras áreas para construirmos as nossas pesquisas, para falar de nós, né, enquanto população preta. E a musicoterapia ela ainda é desconhecida para a maioria da população, o que a torna elitista. E assim os estudantes pretos não têm acesso e não sabem que existe, e muitas pessoas não sabem que existe essa formação. Então, conseguimos contar quantos musicoterapeutas pretos nós temos no Brasil hoje. E desses, somente 2 pesquisas é que falam sobre nós, escritas por nós, né? E eu devo ressaltar que este nós é sobre mulheres negras. Não temos estudos ainda sobre nossas crianças, nossos jovens, idosos, né? Por exemplo. O desafio de se atender essa população em nossa área, para mim, hoje é a falta de profissionais negros, o que sobrecarrega a nós, os poucos que existem, né? E se levarmos em conta o quanto que o racismo estrutural, a violência racial, as desigualdades sociais afetam profundamente a saúde da nossa população, são milhões de pessoas pretas que precisam ter acesso à musicoterapia e não têm. Eu acho que para a gente superar esses desafios, primeiro a gente precisa de mais profissionais pretos,
para atuar. A gente precisa de mais pesquisas sobre nós, escritas por nós. E nós, poucos que existimos, precisamos unir, estar sempre ligado, sempre atento, sempre em comunhão, para a gente conseguir desenvolver o nosso trabalho melhor. Porque a gente está desbravando um campo que ainda, na área da saúde, para a população negra é desconhecido, né? O que também torna para a gente a dificuldade. Então, assim, para a gente superar isso é a gente continuar insistindo, pesquisando, atuando e se fazer conhecer o nosso trabalho, né? As pessoas precisam conheçam o nosso trabalho. Eu acho que é isso. As práticas culturalmente sensíveis que nós devemos considerar são a promoção da saúde dessa população, o fortalecimento dos valores culturais, raciais, ancestrais e as crenças, né? Ser sensível às histórias vivenciadas, ter a empatia e estar atento ao sentimento dessas pessoas, visto que nós somos, né, iguais, né, a quem a gente está atendendo. Cada um de nós já passamos por pelo menos uma ou todas as dores que comprometeram a saúde dessa pessoa. E é emocionalmente sensível o encontro entre o musicoterapeuta preto e o paciente preto, o que facilita muito, no primeiro momento, o vínculo e o estreitamento de laços, né, no atendimento. Eu volto a dizer que aqui em Portugal eu sou a única musicoterapeuta negra do país inteiro e sou a única que atende questões raciais em musicoterapia. Então, convido os meus colegas a virem para Portugal, a fazer um mestrado, né, doutorado, uma especialização e me ajudar, porque aqui os problemas, eu estou em outro país, mas o problema da nossa população em relação à saúde são os mesmos, só mudou de lugar. Então, venham para Portugal me ajudar. Muito obrigada por essa oportunidade de falar com vocês. Um beijo para todos. É isso, gente. Então, como a gente pôde ouvir, né, a Michelle, ela traz reflexões assim que vão muito de acordo vão muito ao encontro, né, do que vocês estão trazendo sobre essa dificuldade de acesso, essa dificuldade de representatividade e até mesmo de reconhecimento, né, à população preta, já na academia, mas em diversos outros nichos. E ela destaca um ponto também que eu acho importante, eu acho interessante da gente refletir, né, que é as pesquisas, quando a gente encontra pesquisas relacionadas à população preta, ela está atrelada a um outro problema social, né, que é a questão das violências, da saúde da mulher, a toda a desigualdade de gênero, né, e como isso vai impactar especialmente a mulher preta. Mas pouco se fala, pouco se estuda, pouco se discute, né, sobre a população preta em geral. E aí, assim, queria trazer para vocês, né, como eu comentei, essas perguntas que eu mandei para a Michelle. Quais são os principais desafios que vocês enxergam enquanto musicoterapeuta preta e no atendimento a pessoas pretas, né? E quais seriam esses valores culturais, essas questões que é importante que a gente se atente quando for lidar, quando for trabalhar com a população preta? Eu acho que é difícil, né? Algumas perguntas são difíceis de responder, precisa de um processar. É, Acho que o maior desafio que eu encontrei foi
acho que nem foi numa questão racial clara mesmo, sabe? Eu acho que foi mais na questão da musicoterapia em si. E, mas mais uma questão de ter que afirmar para outros profissionais nessas clínicas multidisciplinares e etc., que a gente sabe o que a gente está fazendo, que a gente estuda muito, que a gente trabalha muito. é, Eu acho que mais nessa. Então, é até uma questão racial, mas não clara, né? Está dentro da estrutura de que a pessoa preta tem que ficar realmente o tempo todo se afirmando, mostrando eu sei o que eu estou fazendo, eu estou estudando, eu estou nesse lugar, não cheguei agora. Então, a gente já está até acostumado já a ter que ficar reafirmando nosso currículo Lattes para as pessoas. Então, acho que foi o mais difícil para mim foi isso, assim. Eu acho essa afirmação é muito difícil porque algumas cobranças não são feitas para as pessoas brancas, né? Algumas coisas que eu vivenciei atendendo junto com outros profissionais que a pessoa simplesmente entra ou atrapalha uma sessão assim de uma forma tão brusca que eu não sei se isso acontece com o atendimento de pessoas brancas. Então, acho que mais difícil foi isso, é ter que reafirmar mais uma vez que a gente sabe o que a gente está fazendo. E o meu TDAH me fez esquecer a outra pergunta. Sobre práticas culturalmente sensíveis que a gente deve considerar ao trabalhar com pessoas pretas. Vai lá, Jenny. Caramba, eu tava aqui pensando, meu Deus, o que que eu respondo? E de repente, opa. Mas práticas culturalmente sensíveis. Bem, eu acho que eu diria que é bastante essa questão do que a gente já abordou aqui, sabe? De identificação, de reconhecimento dessa pessoa ter contato é, com outras referências, né? Que ela tem tanto questão de instrumentos, quanto de músicas, quanto de profissional mesmo. E eu também acredito que enquanto a gente abarca essa pessoa preta, a singularidade dela, a gente também ajuda, sabe? A manter essa todo esse conjunto do que é ser negro, porque, né, somos pequenas partes que formam um todo. Então, acho que à medida que a gente abraça isso, a gente ajuda, sabe, a manter, é, nos manter mais fortes. Então, acredito que seja isso. Eu fiquei. Eu acho muito legal que quando a gente tem essas conversas assim, com pessoas pretas, acontece de cada um falar uma coisa e repetir, porque todo mundo meio que passa pela mesma situação. A gente não combinou com a Michelle, mas ela falou a mesma coisa que a gente. E aí, a Ju falou essa questão, né, de ter que da gente estar sempre se cobrando muito mais, né? E aí a musicoterapia ela já tem, já não é muito conhecida. Muitas pessoas às vezes, né, não entendem ou duvidam assim da efetividade da profissão. E aí eu acho que quando a gente é uma pessoa negra, a gente tem ainda mais essa coisa de ter que mostrar resultado, né? Tipo, a gente que é preto tem aquela frase de a gente que é preto tem que trabalhar duas vezes mais ou coisa assim, sabe? Então, e é uma coisa, um insight que eu tive só agora que a Ju falou, que sempre foi uma coisa que me incomodou, que me deixou insegura com relação ao meu trabalho e tudo mais. Mas eu acho que é isso, não sei se respondi todas as perguntas, eu confesso que eu também esqueci qual que era o resto. Não, eu confesso também que eu me identifico também na fala de vocês, naquilo que vocês trazem, né? Parece que a gente tem uns matando um leão, a gente tem que matar dois ou três, enfim, e chega na Uhum. clínica e aí a mãe pergunta, mas musicoterapia é uma graduação? Como é que é? Não, é uma Nossa. graduação, sabe? É. Tem vários desafios, né? Vários desafios. E eu queria fugir um pouquinho da lógica aqui também, porque eu fiquei pensando assim, pensando como também na cabeça de quem está nos escutando também.
que eu acho que seria importante também vocês trazerem um pouco do trabalho de vocês, que eu acho que essa é uma pergunta que não está no nosso roteiro, né? Porque eu acho que é importante trazer também de onde vocês trabalham, né? Um pouco do trabalho de vocês. Eu sei que é uma pergunta que não está no roteiro, mas eu acho que isso é importante. A gente falou tanto de identificação, né? De se inspirar também em trabalho de outros musicoterapeutas, né? Que vêm realizando trabalhos interessantes. Inclusive para linkar com uma outra pergunta que eu acho que talvez agora nem vale a pena perguntar, mas eu fiquei curioso. Eu acho que é importante trazer um pouco do trabalho de vocês, daquilo que vocês vêm fazendo. Talvez a inspiração para outros. Talvez outros que estão nos escutando possam também se inspirar, né? Possam, poxa, não sabia desse trabalho, né? Então, compartilhar um pouquinho do trabalho de vocês. Pode ser? Vai lá, Ju. Pode ser. É, eu trabalho com atendimento particular de musicoterapia e trabalho em clínica também. Essas clínicas de projeto de plano de saúde. Então, que as crianças vão lá, fazem diversos atendimentos. Às vezes, é muito bacana a troca com outros profissionais, como fono, com TO. Eu adoro atender com fonoaudiólogo, eu acho que é uma profissão muito bacana e a gente consegue trocar figurinhas muito legais, assim, principalmente com a música, né? Que aí ajuda a cantar e as crianças aprendem muito com música, então ajuda na fala. Então eu gosto muito do trabalho da fonoaudiologia e o atendimento particular. Eu trabalho principalmente com utilizando os instrumentos de percussão como a nossa comunicação. Então é o ritmo e os instrumentos de percussão como uma forma de comunicação com as crianças, assim, pra gente, não porque eu quero, mas eu só atendo crianças, é o que a vida me levou para fazer, mas eu gosto muito, muito de criança, e acabou que estou nesse lugar. E aí utilizo os instrumentos para essas crianças e os pacientes se comunicarem comigo através do ritmo e das coisas que acontecem. Eu tenho utilizado muitos ritmos circulares, que são os ritmos básica da matriz africana e indígena. Eu faço parte do grupo Tambor Mineiro, com Maurício Tizumba, de Congado Mineiro, e a gente só toca ritmos circulares, que são aqueles ritmos que tem aonde começar e depois a gente se perde aonde está né? Porque eles são rituais, são mantras, a gente vai tocando, tocando e a gente perde. Então eu levo isso também do tambor e do congado e desses toques para sessões e percebi que esses ritmos circulares eles estimulam as crianças a tocarem por mais tempo, porque como não tem uma questão de né, e que da música raiz assim, e então as crianças eu vou ali tocando e às vezes no violão, não só eu no violão, e eu percebi que isso estimula os meninos a tocar mais também e permanecer tocando por mais tempo. Quando o meu trabalho de curso, de conclusão de curso, eu falei sobre o samba, porque utilizamos o samba eu falo o estudo de um caso clínico e o samba foi nosso tema clínico que gerou um samba final, que é o samba para o Lucas, mas porque foi possível ver a representatividade, foi possível ver como que o samba fazia sentido para ele. E aí eu percebi que tem essas questões dos ritmos circulares, então eu tenho trabalhado dentro desse universo. Bem, eu confesso que eu assim, não tenho muita coisa para contar, não, porque eu acabei de formar realmente assim, há 2 meses, mas atualmente eu trabalho também na área clínica, né? Mas como eu falei anteriormente, eu gosto muito dessa questão social, de saúde mental. Eu procurei
bastante experiência nessa área durante a graduação, então, como trabalhei no CERSAM, tanto no CERSAM quanto no CERSAM AD, e também no SRT, que é o Serviço de Residência Terapêutica. Todos esses atendimentos foram atendimentos em grupo, né? Então, a gente tive muita oportunidade de trabalhar essa questão social da musicoterapia. Também tive a oportunidade de trabalhar lá no Tina Martins, que a Ju comentou anteriormente. E, assim, a maioria dos meus atendimentos, assim, dentro do estágio eu direcionei para trabalhos em grupo, que é o que eu gosto bastante, sabe? Inclusive, dentro do meu trabalho de conclusão de curso, foi voltado para essa abordagem da musicoterapia comunitária. É, e eu pretendo também continuar investindo, investigando nessa área, até mesmo dentro desse ambiente clínico, assim, criando oportunidades de atendimento, né, com mais crianças, e afins. Mas, por enquanto, essas são as experiências que eu tive, mas que já foram muito enriquecedoras. E eu espero conseguir mais oportunidades, principalmente quando se trata, né, das questões de políticas públicas, é o que eu tenho mais interesse, assim, em continuar trabalhando. Ah, demais. É muito bom poder conhecer um pouco do trabalho de vocês, né? E até mesmo expandir um pouco as reflexões sobre os trabalhos, sobre as possibilidades de trabalho, como a Ju trouxe, né? Na questão dos ritmos circulares, essas observações sobre esse maior tempo de interesse na atividade, esse maior estímulo a continuar tocando, né? Assim como também é muito legal, eu acho sempre muito bacana é, ter esse frescor das pessoas recém-formadas, né, Jennifer? Eu acho legal esses olhares assim de coisas, pesquisas que estão sendo feitas recente, né, como o próprio TCC da faculdade, tudo, as experiências de estágio que já vão dando ali algumas impressões, alguns olhares, né? Que às vezes para gente que já está atuando há mais tempo, às vezes a gente vai, digamos que se firmando, né, em algumas práticas, se firmando em alguns olhares, que de repente mudar um pouco esse campo de visão se torna um pouco difícil, né? Então eu acho muito legal de, de você recém-formada, né, já ter assim algumas impressões, já ter alguns olhares e um direcionamento, eu diria que bem claro, né, sobre o que você quer fazer, como se organizar e se inserir nesse mercado. E assim, gente, a gente tá já se encaminhando para o nosso final, né? A conversa tá muito bacana, eu acho que um papo muito necessário, muito importante e muito. Eu fico muito feliz de poder ter essa conversa com vocês, né? Mas antes da gente encerrar, tem uma última pergunta, uma última questão que eu gostaria de trazer para vocês. É algo que já é um clássico aqui no Através, né? De vez em quando a gente acaba passando um pouquinho sem fazer, né? No último episódio, por exemplo, a gente acabou não fazendo, mas acho sempre importante voltar, principalmente a reflexão que o Gil trouxe quando a gente veio com essa pergunta, né? Que é a questão do perrengue. Pensando nesse contexto da humanização do perrengue, aquela situação que de repente deixa a gente numa saia justa, deixa a gente ali, né, meio desconcertado na hora, meio sem saber direito o que fazer. E aí, mais para frente, talvez no momento seguinte, a gente já começa a perceber que, opa, não, peraí, tava meio sem reação naquela hora, mas hoje eu consigo abordar isso, comentar sobre isso, até refletir sobre isso de uma forma mais leve, até mesmo mais divertida. E aí eu queria saber de vocês, né? Quais perrengues que vocês podem compartilhar pra gente dessa trajetória de vocês, né? Já na atuação prática, clínica, particular ou não, questão de estágios, na própria vida acadêmica. O que vocês podem trazer de perrengue aí pra gente? Ou eu acho que só, tipo assim,
o tanto que eu já apanhei, assim, mas, é, sério, gente, já rasgaram a minha roupa, assim, e tal. Tô falando a verdade. Hoje em dia eu olho pra trás e fico rindo, né? Mas, sim, na hora é meio assustador e tal, mas faz parte. E eu acho que uma outra coisa que eu pensei, que tem até a ver, assim, com o que a gente está conversando, é que, assim, nesses ambientes clínicos, dependendo de onde é a clínica, pode ter um público bem diferente, assim, esteticamente de mim, né? E aconteceu, assim, já algumas vezes de uma criança que eu atendi, ela era bem novinha e ele não gostava de ir comigo por causa do meu cabelo. Então, assim, meu cabelo é cheio e tal, então ele, nossa, foi uma dificuldade. Ele corria de mim, assim, como se eu fosse, sabe, um monstro e tal. E, enfim, essa foi uma questão que era até, tipo assim, desconfortável mesmo pra mim, sabe? Porque eu sabia que ele era bem lourinho, assim, olhos azuis, então acho que ele não tinha, sei lá, não estava familiarizado com imagens parecidas com a minha, né? E aí foi difícil atender também, tanto conseguir construir um vínculo dele ficar comigo pro atendimento, é, e acaba que eu também comecei a ficar meio desconfortável e tal por conta disso, mas eu deixei meu cabelo solto. E acho que foi isso, gente. Assim que eu tô lembrando agora, mas se eu lembrar demais, não quero nem lembrar. A gente passa uns perrengues, né? Eu nunca tive coterapeuta. Passei toda a graduação, todos os estágios, formei, tudo sem coterapeuta. E aí, no ano passado, fui chamada para atender num lugar aqui na UFMG, muito bacana, e eu tinha um coterapeuta, uma coterapeuta, e eu fiquei muito feliz, porque ajuda muita gente em diversos momentos, então eu estava muito contente, e, e era o primeiro dia desse paciente, e ele recém-mudado de uma cidade para cá, para Belo Horizonte, então ele estava bem desorganizado, que era tudo novo, uma cidade nova, um bairro novo, uma escola nova, tudo novo. Então ele estava bem desorganizado e ele mordeu a minha coterapeuta. Só que ele mordeu num nível muito mordido mesmo. E aí eu fiquei naquela sem saber assim, como que eu tirava aquela mordida, se tipo, eu puxasse e arrancar um pedaço do braço da menina, o que que eu fazia? Eu fiquei meio desesperada, assim, como agir, mas ela, graças a Deus, teve bastante calma. E aí a gente conseguiu reverter, consegui que ela saísse, né, da sala e eu pudesse respirar. E quando ficou tudo bem, levei ela no setor de saúde lá para poder limpar direitinho, porque machucou, porque foi uma mordida muito forte. E aí eu fiquei muito chateada, porque eu nunca tive psicoterapeuta. Aí na primeira vez que eu tenho, no primeiro atendimento, eu nunca apanhei. Eu nunca levei mordida, e aí a minha coterapeuta passa por isso e ela não vai voltar nunca mais. Eu nunca mais vou ter outro coterapeuta, mas ela voltou e foi muito legal. Sobre o cabelo, não é um perrengue, mas é uma observação que eu percebi, que eu raspei o cabelo na metade da faculdade para o final, mais para o final da faculdade. E aí eu percebi o quanto que ele virou sensorial, de repente. E aí como que os meninos ficam enlouquecidos. Veja, qualquer uma das crianças, como que passa a mão no cabelo. E ainda bem que raspei, porque aí eu ia sair completamente descabelada, porque de pegar mesmo, enfiar a cara no cabelo, ainda ainda acontece isso, assim, eu acho bem interessante. Eu queria só colocar duas coisinhas aqui. É, primeiro, essa questão do cabelo, né? Realmente acho muito interessante como sempre tem pelo menos uma criança assim que o cabelo vira quando não referência, quase que um reforçador, né, no atendimento no meu caso, né, eu
tenho barba, a barba um pouco mais comprida, então às vezes as crianças vêm assim, passam a mão na barba e fica pegando, então no cabelo, e é realmente curioso de observar essa relação com os pelos, né? Não só com os pelos, mas tipo, com essas referências diferentes que as crianças veem ao entrar em contato com a gente, assim. E uma dúvida que eu fiquei com relação a Jennifer. Nesse caso que você trouxe, Jennifer, você conseguiu depois vincular com essa criança? Desenvolver tranquilo o processo? Consegui. Consegui. Demorou, mas consegui. Ah, que bom. Que até pensando nessa questão de cabelo, né? É importante, acho interessante da gente observar também que, assim, o cabelo não precisa ser uma questão, né? Não precisa ser um ponto que tem que ser modificado para que a coisa funcione. Então, acho legal também trazer esse ponto aí. É verdade. E fiquei muito feliz que a Jennifer não prendeu o Sim, cabelo. com certeza. Pois é. É isso aí, gente. O perrengue nos humaniza, né? Traz também para essa realidade que, poxa, aconteceu, aconteceu, vida que segue, vamos, né? Mas naquele momento é sempre um desafio para a gente, né? Lidar com algumas situações ali, seja na clínica, ou seja, sei lá, em alguma situação que está relacionada ao trabalho, né? Mas eu, antes de ainda fazer uma última pergunta aqui rapidamente, quero agradecer vocês, né, a Jennifer e a Ju, pelo bate-papo de hoje, pela conversa, né? Assim como o Dani falou, e uma provocação, de novo, que o Juninho aí de Minas Gerais também nos provocou no último que ele esteve aqui conosco, né? Vamos falar desse assunto também em outros momentos, né? Vamos chamar a gente para discutir esses assuntos também, não só na consciência negra, mas a gente também pode discutir outros assuntos, meninos. Daquele jeitinho assim, eu achei interessante. E nós acolhemos essa provocação também, né? E também sair da lógica, né? Porque é importante discutir esse assunto não só em novembro, né? Esses e alguns outros assuntos também que são tão caros e importantes a cada um de nós, né? Então, muito obrigado. Quero aqui agradecer a vocês. Mas antes da gente terminar ainda, queria pedir para que vocês pudessem deixar alguma dica, alguma sugestão, se também quiserem compartilhar as redes sociais de vocês também com os nossos ouvintes, agora esse momento aí é de vocês. Façam musicoterapia. É muito, é muito bonito. Eu falo que eu sou uma romântica da musicoterapia e da percussão, porque eu realmente gosto muito, acho que e a gente vê o resultado de uma forma muito bonita mesmo. A gente vê acontecer, às vezes demora, é, é mais demorado, tem mais resistência, mas quando acontece é muito bonito. É, a rede social, eu sou horrível com rede social. Mas eu tenho uma profissional que é Ju Brito, musicoterapeuta, acho que é esse o nome, que de vez em quando eu converso lá e mostro algumas coisas do que a gente está, como eu estou atendendo com os meninos. Acho que é isso mesmo, Ju Brito, musicoterapeuta. E, e converso com outras pessoas, e foi assim que. E tem aqui, eu não sei se é de BH, mas tem a Saúde Negra, que faz um. Acho que é de BH, que pega pessoas de todas as áreas da saúde e coloca lá no Instagram, e as pessoas vão procurando. Eu quero uma ginecologista preta, eu quero um psicólogo. E foi assim que eu fui encontrada pela mãe da menininha que estava buscando referências. Então, eu acho que é válido também, inclusive, Jennifer, colocar lá o nomezinho dela para poder aparecer, ter uma rede social e, e aparecer por lá. Eu agradeço muito o convite, foi muito gostoso essa conversa. Muito obrigada. Bem, como a Ju já deu spoiler aí, eu sou, assim, das cavernas e não tenho rede social. Mas eu vou recomendar o Instagram do Musicoterapeutes, arroba Musicoterapeutes mesmo, TS no final. E se você for um estudante de musicoterapia ou musicoterapeuta preto, manda uma mensagem na DM
e aí a gente vai te colocar no grupo onde todos nós estaremos e muitos outros profissionais, estudantes negros, para a gente trocar ideias e compartilhar novas oportunidades aí da gente estar construindo junto. Eu também queria dizer que eu concordo com a dica da Ju, então façam musicoterapia e agradecer também ao Daniel, ao Gidas pelo convite, a vocês que estão escutando. Tragam assim para a prática de vocês, caso você seja musicoterapeuta ou estudante, tudo que a gente falou, entendam que cada pessoa tem sua singularidade, não só racial, mas de gênero, né, de orientação sexual e assim vai. E eu acho isso muito importante a gente pesquisar, porque ser musicoterapeuta é lidar com pessoas. E a gente ama música, mas a gente tem que amar pessoas também, e é importante a gente abraçar tudo que elas são. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Foi realmente uma conversa muito, muito boa, assim, inspiradora, profunda, reflexiva, e é sempre um prazer poder trocar essas ideias com vocês, né? Fazer parte do Musicoterapeutas, acompanhar um pouco, né, as reflexões, acompanhar um pouco dos trabalhos, acompanhar os projetos. Então, é muito bacana de poder fazer parte, né? E hoje poder trazer vocês aqui para trocar um pouquinho essa ideia com a gente, né? O Júnior e a Grazi já conseguiram participar uma outra vez, hoje vocês, né? E em breve mais pessoas aí podendo estar com a gente nessa troca de ideias. Então, gente, muito, muito, muito obrigado, Jennifer, Juliana, pela disponibilidade, pelas reflexões, pelo acolhimento também, né, de todas essas nossas ideias. Eu acho que hoje foi o episódio que eu e o Gil mais falamos aqui, né, Gil? Hoje a gente largou a voz aqui. Geralmente a gente lança as perguntas e deixa o espaço para as pessoas falarem, né? Eu acho que hoje foi bacana de também nos acolhermos e sentirmos acolhidos na nossa própria casa, assim como nós acolhemos vocês. Então, muito obrigado por hoje. Que a gente possa se encontrar em outros programas, em outros episódios com outras temáticas, né? Então já deixo aí o convite para novos encontros, para novas conversas. E quero também deixar um agradecimento especial para você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando até aqui, né? Que refletiu aqui junto com a gente. Se você achou bacana esse episódio, achou interessante, compartilha, indica para outros colegas, indica para outros amigos, seja por conta da própria temática, seja por conta da ideia do próprio podcast, né? Tem outros episódios na qual a gente vai conversar também mais profundamente sobre essa questão do acesso às pessoas pretas à musicoterapia, desse recorte de gênero, né? E como que nós musicoterapeutas vamos nos organizar nesse trabalho. Enfim, diversos outros fatores, diversos outros episódios e conteúdos que a gente vai conversando aqui. Então convido vocês também a conhecerem, caso vocês estejam chegando agora, conhecerem outros episódios, outras temáticas, indicarem para pessoas que vocês acham bacana, né? Seja esse episódio aqui ou alguns dos outros, e também nos acompanhar nas nossas redes sociais, né? Vocês podem nos encontrar como Através o Podcast. Lembrando, o Através é escrito com a letra Z e sem acento no E. E a gente está em todas as redes sociais. Quer dizer, quase todas, né? Estamos no Facebook, no Instagram, no antigo Twitter, agora o X, né? E também nesse Threads, a gente já está se organizando para participar lá também. Assim como a Ju e a Jennifer, a gente ainda... De vez em quando a gente dá umas tropeçadas ali nas redes sociais, né? Mas a gente está se organizando para retomar com um conteúdo bem legal para vocês, não só os recortes dos episódios, né? Mas uma promoção da extensão real do diálogo, né? Como a gente já fez em outros momentos. Por conta de diversos fatores, acabamos ficando um pouco... Esse ponto acabou ficando um pouquinho complicado, mas a gente está se organizando para retomar com essa troca de ideias, né? Por lá. E caso
também seja difícil de vocês acessarem rede social, ou de nos encontrar por lá, ou os nossos conteúdos não estão tão interessantes assim, por lá, né, nas redes sociais, vocês podem mandar e-mail pra gente, através do podcast @gmail.com. Ou, caso você esteja nos ouvindo aqui pelo Spotify, você pode também deixar seu comentário nesse episódio, né? Agora a gente tem essa função de comentários nos episódios. Então, conta pra gente o que você achou desse conteúdo, o que você recomendaria, o que não gostou também. Estamos abertos a todas as opiniões ali, e sugestões e críticas, tá? Então, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Um agradecimento especial para a Luli, né, que tem cuidado aí da nossa identidade visual. Um último lembrete, a gente tem também, ainda continua ativa, a nossa campanha, né, de financiamento coletivo no Apoia-se. Se você acha que o nosso trabalho é um trabalho bacana, vale a pena de ser compartilhado, vale a pena de ser apoiado, curta ele, siga a gente nos streamings de áudio também, né, Deezer, Spotify, assina o feed lá para você ser notificado quando episódios novos saírem, e caso seja possível para vocês também contribuírem com esse nosso trabalho a partir, né, de algum valor, a partir de R$20 lá a gente tem algumas recompensas em forma de agradecimento também a esse apoio que vocês nos dão, né? Mas a campanha está aberta para qualquer valor, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, Ju, Jennifer, Gil, obrigado pela parceria de sempre. Nosso grande abraço aqui para Luli e um nosso grande abraço para vocês que nos acompanham, né? Que nos ouviram até aqui e que acompanham os nossos episódios. A gente se encontra no nosso próximo episódio. Através do podcast.